Então, temos o prazer de continuar ouvindo o professor Aldo contando sobre agora o Seminário Maior. A passagem para São Paulo realmente é um passo significativo, né? Do interior para São Paulo, de um tipo de internato mais severo, a gente só saía nas férias, né? Para o outro regime mais adulto, digamos assim. Mas lá no Ipiranga a vida também foi muito interessante. Era um seminário super bem organizado e um corpo docente completo. Basta dizer que era um corpo docente episcopável. Praticamente eram 10, 12 professores, padres, que dali 2, 3, 5 anos já eram bispos, né? De Piracicaba, de São Carlos, de Ribeirão Preto, por aí. Então eram pessoas que tinham uma formação respeitável. Não que todos correspondessem. E, francamente falando, a gente tinha algumas reservas, né? Eu me lembro de um que a gente até, em círculo bem íntimo, um com o outro colega, a gente até brincava. Era um padre que era muito devoto, isso eu achava muito positivo, de São Francisco de Sales. Aliás, alguém que influenciou muito, eu considero muito 2 Franciscos, de Assis e de Sales. De Assis não precisa falar por quê, né? Mas de Sales não é tão conhecido. Não. Mas além dos salesianos, que vêm do espírito dele, era um grande padre que se marcou muito pela prática da mansidão. Da mansidão, da paciência, da bondade, da prudência. Uma frase dele, Dom Aguirre citava muito, e eu também cito e procuro viver: o bem faz pouco barulho, o barulho faz pouco bem. Que lindo. Esse padre, falando de São Francisco de Sales, ele às vezes trocava as palavras, né? Ele dava a história da igreja também. Uma vez ele se confundiu e, em vez de falar o Concílio de Basileia e Milão, ele falou, ou nós inventamos, ele falou Concílio de Basilão e Mileia. Aí a gente falava, não deixe de ler um grande livro que fala de São Francisco de Sales. O título era realmente Pensamentos Consoladores de São Francisco de Sales. A gente invertia. Os Pensadores Consolamentos de São François de Cisco. Ai, que ótimo. Mas a grande maioria dos professores era espetacular, né? Sim. E a gente estudava o quê? Era antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, história da igreja, tudo, então, no âmbito, assim, da filosofia, né? Sim. E, é claro, dentro da filosofia de Santo Tomás de Aquino. Isso era bom? Eu acho que sim, no sentido que a gente arrumou a cabeça, digamos assim. Tem uma metodologia, tem uma estrutura mental. Sim. O lado negativo eu não diria o negativo, hoje eu acho, aquilo deveria ser, e por muitos de nós foi feita não digo uma reversão, mas uma transição. Transição, eu acho uma palavra rica. A vida é uma transição. Você fala em travessia, que é palavra riquíssima, mas a travessia é transitar, né? Do parado para o movimentado, do arborizado para o seco, do movimentado para o tranquilo. Essas transições são fundamentais, até para a gente não ficar na obesidade total, né? Então, a gente
devia transitar, e eu pessoalmente acho que transitei, do tomismo para, por exemplo, o personalismo. Personalismo no sentido filosófico, não no sentido antipático de a pessoa se cultuar, egoísmo, Sim. mas no sentido de valorização do sujeito pessoa, de qualquer ser humano. O que varre a rua como o que constrói a casa, do padre como do médico, de todos, como sujeito e não objeto. Isso eu procurei aprender através de leituras, através de análises, reflexões, passando depois da filosofia para a teologia. Aquele primeira fase foram 3 anos, lá no Ipiranga. Nessa fase do Ipiranga, eu devo ressaltar também um momento interessante. Quando eu estava no 3º ano da filosofia, havia uma tradição de nós fazermos uma campanha missionária. Naquele tempo, a Igreja Católica no Brasil tinha uma preocupação muito grande com as missões estrangeiras. É interessante lembrar hoje. Hoje, a gente está muito mais preocupado com missão interna. Sim. Papa Francisco está aí insistindo tanto, né? Sair da sacristia, ir às periferias todas. A gente também está preocupado com a Amazônia, Sim. com os indígenas. Naquele tempo, a preocupação era a África. E então, a campanha missionária era levantar fundo, dinheiro, para mandar para lá. Certo. E isso era feito no 3º ano do curso de filosofia. Era uma campanha. O mesmo era feito pelos da teologia. Sim. E eu fui nomeado chefe da campanha missionária Sim. na área da filosofia. Uma luta, viu? A gente tinha que sair às quintas-feiras, à tarde, para pedir dinheiro na rua. Sim. Ou vender terço fabricado por nós dentro do seminário. Sei. Ou vender santinhos, desses santinhos feitos com papel, não me vem o nome. Vegetal. E havia colegas que tinham habilidade até para pintar um pouquinho. Resultado, nós ganhamos a campanha. Ganhamos a campanha. Esse é o resultado público. O resultado pessoal, eu tive, hoje falam estresse. Naquele tempo era esgotamento. Esgotamento. Aí o reitor me chamou e falou, você vai para casa, vai passar lá no mínimo uma semana para descansar, depois você volta. Interessante isso, né? Foi uma visão interessante. Muito. Naquele tempo, ir para casa assim era assustador, né? Sim. Mas eu fui tranquilo. Interessante lembrar que quando eu cheguei em casa com a minha malinha, abri no quarto lá, pus minhas coisas. Depois fui à copa, onde havia um armário, onde mamãe guardava alguns livros. Ela representava, olha que heroína, super católica, ela representava a editora Ave Maria. E então ali tinha algumas obras, além da Bíblia, outros livros. Eu fui abrir, o que aconteceu? Pulou lá de dentro um gato na minha cara. Não acredito. Impressionante. Viu? Eu não sei como é que ele entrou, só sei como é que ele saiu. Sim. Depois vem então os 4 anos de teologia. Sim. Os 4 anos de teologia, aí é tudo na visão realmente da teologia. Continuava a visão tomista, grandes professores, 1º, 2º. Quando chegou o 3º ano, eu tive uma agradabilíssima surpresa. Fui chamado de novo pelo reitor, dizendo, você foi escolhido para ir para Roma. Olha. Era uma coisa realmente, um prêmio, né? Sim. Um prêmio. Sem falar que eu sou de família italiana, né? Sim. Papai é italiano. Papai nasceu na região naquele tempo era Úmbria, Úmbria, não muito longe de Assis. Sei. E a família veio no final do século XIX
para o Brasil e ele se estabeleceu em Dourado, lá perto, mais perto de São Carlos, né? Sim. Onde ele tinha um pequeno negócio. E aí é interessante eu voltar um pouco atrás. O papai era a calma, era o equilíbrio, não era religioso. Aham. Tem um fato interessantíssimo. Mamãe super católica. Sim. Quando foi casar, mamãe falou, tem que ser na igreja. Ele topou. Primeira noite, mamãe já estava no quarto, papai já estava no quarto, mamãe entra, papai mostra o crucifixo que ela tinha posto. Olha, isso aí eu não autorizei colocar, não. Resposta da mamãe, ou ele ou eu. E a primeira noite aconteceu com o crucifixo. Olha, Crucifixo que eu tenho até hoje. sei, olha, Até hoje, que lindo. ali perto da minha cama. Aham. Posteriormente, com o exemplo da mamãe e da luta toda, ele se tornou super praticante, católico, um exemplo. Sim. Mamãe, ao contrário, sempre muito piedosa, muito rígida com ela e com todo mundo, né? Morreu com 63 anos. Nova, né? Bastante Teve nova. 11 filhos, 2 outros filhos morreram, Sim. mas criou 11, né, todos formados. E muito preocupada, né? Papai falava, eu vira você uma farmácia ambulante. Tomava muito remédio, Sim. coitada, né? Mas um exemplo, e era o equilíbrio, né? Papai nos negócios, tranquilo. O último negócio que ele teve foi dentro do mercado municipal, Aqui em Sorocaba. um anexo ali ao Armazém da Paca, que existe até hoje. Mas entre o Armazém da Paca e a barbearia, que existe até hoje, havia o box do papai, simplicíssimo. O que ele vendia, queijo que vinha de Conchas, Aham. linguiça que a mamãe fazia em casa, Olha. e aos sábados a ravioli que a mamãe fazia em casa também. Coisa boa. E era interessante, né, trazer aquele material de casa, minhas irmãs que traziam até o mercado e vendia. O que sobrava era um sábado e um domingo super bom, né? Sim. Ravioli. Imagina, coisa boa, Itália. Mas isso para dizer que eu fui chamado a Roma, filho de italiano, e ir morar em Roma. Uma maravilha, né? Sim. E lá em Roma fazer o quê? Fazer teologia lá na Universidade Gregoriana. Sim. Uma grande universidade lá do século XVI, internacional. As aulas eram todas em anfiteatro, gente de todos os países, todos nós, brasileiros, alemães, portugueses, africanos, asiáticos. E o professor lá na mesa com o microfone, tudo em latim, as Sim. aulas em latim. Sim. E aí professor de todo tipo, né? Professor alemão, professor africano, professor italiano, mas todos falando em latim. Latim. Claro que quando havia algum curso especial, o professor francês, era aula em francês, ou aula em inglês, ou em alemão. Sim. Mas esse curso em Roma foi super importante para mim, né? Por quê? Porque aquele curso, na realidade, não era graduação em teologia, era mestrado em teologia. Ah, era mestrado Em já. teologia. E um mestrado, eu me lembro que eu terminei fazendo uma dissertação a partir do sermão da
60ª? do semeador, do Padre Vieira. É, Bom Sucesso das Árvores. Do semeador. Saiu o semeador a semear. Sim, sim. Um belíssimo sermão lindo, que eu procurei analisar teologicamente e foi aprovado. Essa foi a minha tese de mestrado em teologia lá na Universidade Gregoriana. Sim. Um curso, então, muito bom, que me proporcionou essa formação teológica e também, é claro, nas folgas, nas férias, a gente viajava, procurei conhecer muito da própria Itália e eu tinha parentes, né? Eu convivi com uma tia, irmã do papai, que morava em Roma. Ela faleceu, eu estive lá, e primos também. Isso fazia com que as visitas, o contato, aquilo que às vezes a gente lamenta, a pessoa passa 15 dias em Roma e diz que conheceu Roma. É um absurdo, né? Ou às vezes passa 15 dias na França e diz que conheceu a França. Mas a gente, e o pior que chega ao Brasil e faz palestra, né? É a respeito. Sobre a viagem. Eu posso dizer que eu conheci muito bem a Itália, o povo italiano, andando de ônibus, andando nas ruas. Uma coisa que eu gostava imensamente de fazer era qualquer folga, indo ao centro de Roma, ao Vaticano, eu entrava na Basílica de São Pedro, mas não ia fundo, não. Entrava e logo à direita, parava, me ajoelhava perante a Pietà. Pietà. A obra máxima de Michelangelo para mim. Aquilo não é só escultura, não é só arte, aquilo é transcendência, Sim, né? mágico. É espiritualidade absoluta. Sim, concordo. É a maternidade transcendente e é o Cristo presente nos ombros delas e no nosso alcance. Sim. Aí, nesse tempo que eu estive em Roma, nessa primeira fase romana, eu só posso agradecer a Deus e aqueles que me viram e me escolheram para mandar para lá. Sim, muito bom. E depois disso vem... Depois disso, dentro desse tempo todo, foi bom você cutucar, eu estava esquecendo, isso é importantíssimo. Eu estava lá como seminarista, né? Sim. Para me formar padre. Isso. E, de fato, estava tudo indicado para isso. Tanto que chegou o momento de receber o diaconato. E o diaconato eu recebi na igreja de Santo Andrea della Valle, ali, não dentro do Vaticano, numa avenida romana importantíssima. Fui ordenado diácono. Um primo meu, primos meus tiveram um filhinho, eu fiz o batizado, celebrei o batizado desse nenê. E aí chega o momento de voltar para o Brasil. Sim. Padre, né? E eu vendo os colegas se ordenando presbítero lá em Roma. E eu dizendo a todos, eu não. Eu vou me ordenar padre em Sorocaba pelo bispo que me deu bolsa de estudo desde o primeiro ano, com 11 anos de idade, Dom Aguirre. Eles até gozavam, né? Você pode ser ordenado por um cardeal em Roma, quem sabe até pelo Papa, que era o grande sonho de muitos lá. E eu insisti e, de fato, vim diácono. Aproveitei voltar para o Brasil viajando, né, de trem, subindo Florença, Milão, Gênova, depois o caminho para Paris, Lourdes, depois Lisboa, Fátima, e peguei o navio em Lisboa para voltar. Sim.
cheguei ao Brasil nos primeiros dias de agosto de 1952, para ser ordenado no dia 15, no seminário. Nessa altura, o seminário já estava todo completo, inclusive a igreja, né? Sim. E fui ordenado ali, 15 de agosto de 1952, na igreja de São Carlos, por Dom Aguirre. A primeira missa foi na catedral no domingo seguinte. Sim. E depois Dom Aguirre me chama e diz: você vai ser coadjutor, auxiliar do vigário lá em Tietê. Em Tietê. O vigário era Daí Monsenhor. você vai para Tietê. Eu vou para Tietê e fico lá até o finzinho de dezembro, porque antes do Natal, Dom Aguirre já me chama de novo. Você volta, você vai trabalhar como professor no seminário. Que bom. Então, vamos dar uma pequena pausa e em seguida vai contar a história agora do seminário. Então, até já.